No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 5 sobre generalidade de funções e sucessões. Na questão anterior, na questão ao número 4, nós já tínhamos falado sobre a definição de Ein e no primeiro exercício vamos voltar a recordar essa definição. Portanto, nós queremos calcular o valor do limite da função na sucessão x de n e o que é que nós sabemos sobre a sucessão? Sabemos que a sucessão tem os seus termos compreendidos entre menos 1 e 1 e esta informação pode parecer que não é relevante, mas vai ser bastante importante para a resolução deste exercício, porque apesar de nos dizerem já o limite da sucessão, portanto nós não temos que calcular o limite dessa sucessão, então recordando a definição que nós vimos no vídeo anterior, nós tínhamos que, além de fazer o limite da sucessão, depois, ao calcularmos o limite da função na sucessão, teríamos que fazer o limite da função com o x a tender para o valor para o qual tende a sucessão. Só que o que acontece, tal como aconteceu também na questão anterior, quando nós estamos a falar aqui no ponto 1, pode ser o 1, tem de lado, se for o limite do lado direito, vai tender para menos 6, mas se for o limite do lado esquerdo, vai tender para mais infinito. Então interessa-nos saber se estamos a trabalhar do lado esquerdo ou do lado direito. E para isso vamos usar esta questão aqui, porque se os termos desta sucessão estão compreendidos entre menos 1 e 1, então o que é que isto significa? Que vamos imaginar uma sucessão. Ok? Então eu sei que os termos só podem estar compreendidos entre o menos 1 e o 1 e que o limite desta sucessão tende para 1. Então poderá ser uma sucessão cujos termos sejam crescentes e que à medida que vamos aumentando a ordem, os termos vão tender para o 1. Ok? Mas nunca vão acima do 1. Então significa que os termos desta sucessão vão tender para 1, mas por valores abaixo de 1, ou seja, vão tender para 1 por valores, ou seja, o x a tender para 1 menos. E com esta razão, então eu já consigo saber que, na verdade, eu quero o limite da função quando x tende para 1 por valores à esquerda e que, neste caso, ela irá tender para mais infinito. Então significa que a opção correta será a opção A. No 2, queremos calcular o limite quando o x tende para menos 1. E, neste caso, então significa que podemos começar por, uma vez que ao substituir vai dar a interminação do tipo 0 sobre 0, podemos começar por multiplicar pelo conjugado. Por que é que isso nos vai ajudar? Porque ao multiplicarmos pelo conjugado, pelo menos na parte de cima, vai nos desaparecer a raiz, embora eu sei que ao multiplicar em cima vou ter que multiplicar também a expressão de baixo pela expressão com raiz, mas não interessa aqui porque neste caso já não nos vai dar zero, ou seja, se vocês voltarem a substituir o x por menos 1 nesta expressão, já nos dá 2, portanto até esta expressão se eu quisesse podia tirar fora e separar para outro limite. Mas assim, na parte de cima vai ficar o caso notável, ou seja, vai ficar o quadrado da raiz x mais 2 menos o quadrado do 1 e assim vou poder, portanto isto vai cortar, a raiz quadrada corta com o quadrado e vai nos dar o limite, quando x tende para menos 1, de x mais 2 menos 1. Portanto, e aqui embaixo o x ao quadrado menos 1, podemos fatorizar em x menos 1 e em x mais 1 vezes o resto, raiz quadrada de x mais 2 mais 1, que dá igual ao limite, quando x tende para menos 1, de x mais 1 a dividir por x menos 1, x mais 1 e o resto. O x mais 1 vai cortar com o x mais 1, e então fica o limite quando x tende para menos 1 de 1 sobre x menos 1 a multiplicar pelo resto. Ok? E agora vamos substituir e vai ficar 1 sobre menos 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 1, ou seja, fica 1 sobre menos 2 vezes 2, que vai ser igual a menos 1 quarto. E, portanto, está levantada a interminação e está calculado o valor limite.